Meus caros irmãos, bom dia a todos. É com muita alegria, como nos disse Eduardo, eu já me considero um membro dessa família capixaba, onde nós queremos agradecer o convite e a confiança do nosso irmão Virgílio, que nos concede mais desta oportunidade de nós estarmos aqui novamente neste domingo, aqui em Colatina, na Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, estendendo também os nossos votos de gratidão aos nossos amigos internautas que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, intercambiando conosco essa difusão da doutrina espírita, que nós possamos rogar à espiritualidade superior que continue a enviar para cada um de nós os pensamentos, as vibrações que são necessárias. Agradecer também a Deus sempre pela oportunidade da nossa família. E hoje o tema que nos foi proposto é um tema muito palpitante. Nós falaremos hoje com base no livro SOS Família, de Joana de Ângeles e de outros espíritos, pela psicografia do tio Divaldo. Nós vamos procurar criar um vínculo de entendimento de que nós estamos na família certa, de que nós não fomos aquelas pessoas que caíram do caminhão de mudança, aquele cachorrinho que cai do caminhão de mudança, a mudança vai embora, Ele fala, eu acho que eu estou na família errada, ninguém me ouve, ninguém me dá atenção, e é justamente isso que nós gostaríamos, e vamos rogar à espiritualidade, para que possamos levar essa mensagem com muita humildade, porque nos narra a doutrina espírita com muita propriedade, e irretorquível sabedoria, que nós não somos o resultado de uma só vida. Uma só vida é insuficiente para explicar a própria vida. Nós que aqui estamos tendo ou tivemos e ainda teremos muitas experiências na carne, das quais essas idas e vindas, nós estaremos aurindo conhecimento, evolução, e aprimorando, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, o objetivo de cada um de nós, que é o sentimento e a sabedoria. Porque todos nós que estamos aqui, eu sei o que cada um de vocês disse antes de reencarnar. Antes de receber o convite, foi o que eu disse também, por isso que eu sei. Você sabe o que nós dissemos? Cada um de nós que está aqui, até os desencarnados já riram já. Porque a gente fala isso. A gente fala assim, para o nosso benfeitor, ou para aquele agrupamento de espíritos que irão nos conduzir na assistência espiritual que nós necessitamos. Sabe o que nós falamos? Meu irmão, dessa vez eu vou voltar melhor. Todos nós falamos isso. Por isso que Kardec, entendendo profundamente os conceitos espirituais, dizem assim: nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A continuidade que nós temos que estar dando ao nosso processo evolutivo. Porque todos nós estamos ligados e conectados, intercambiando uns com os outros e mesmo assim nós não percebemos. Nos diz o nosso querido Allan Kardec, no capítulo 14, do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14, item 8. Quando chegarem em casa, leiam, porque este capítulo ele é muito importante. Se nós queremos manter os vínculos de equilíbrio, de amor, de paciência, dentro do núcleo da família. E Kardec, num pedaço, diz assim: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que fosse pelo sangue. E nós conhecemos essa história, eu não preciso nem me aprofundar. Tem pessoas que convivem no nosso relacionamento diário, que nós temos uma afinidade impressionante.
mas algumas aversões diante daqueles que dividem e que ombreiam comigo no núcleo da família. É o que Kardec está dizendo. Esses laços não se prendem, se fortificam. Porque antes de tudo nós precisamos inocular os valores sublimes do amor e da compreensão em nossos corações. É preciso verticalizar com Cristo os ensinamentos que nós buscamos e adquirimos todos os domingos aqui. Quando você senta para ler um livro, você está pescando valores que de alguma forma vão te ajudar a enfrentar determinadas situações da vida. Porque eu passo a sair da horizontalidade. O que é horizontalidade? Eu vim na casa espírita todos os domingos e viver na superfície da religião, não praticando lá fora o que eu tenho aprendido aqui dentro. Isso é estar na horizontalidade. E nós espíritas não podemos deixar de abraçar causas. Causas. Quando eu abraço uma causa, eu estou com certeza adquirindo conhecimento. O meu irmão veio aqui me convidar para que nós possamos, numa sexta-feira, fazer uma palestra, no sábado ir no Pancas, né? Uma cidadezinha aqui próxima, de 5, 6 espíritas. Isso é o maior tesouro da minha vida. A gente poder sair para aprender com os outros, porque ninguém aprende sozinho. Por isso que no agrupamento familiar surgem muitas vezes, não somente aqueles que se amam, mas também nós podemos identificar cobradores empedernidos, que surgem numa forma fisiológica, ombreando junto conosco mais uma oportunidade, utilizando os processos superiores das leis divinas para o alinhamento, o ajustamento das nossas contas. A misericórdia divina trabalha com precisão. Na medida em que nós vamos adquirindo conhecimento, nós começamos a caminhar para a compreensão. Na medida que você começa a conhecer, foi o que o Cristo disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. De quê? Das algemas que nos prendem ainda, das algemas que nos impedem de enxergar e obter a coragem necessária para caminhar, para conseguir agregar no nosso psiquismo os valores imperecíveis da alma, sublimando os nossos movimentos. É isso que a espiritualidade espera e aguarda ansiosamente de cada um de nós. Afirma o Espírito no livro SOS Família, Benedita Fernandes. Ela fala assim: enquanto houver o sentimento do amor no coração do homem, e ele sempre existirá, a família continuará sendo a célula fundamental da sociedade. É por isso que nós temos que ir em busca deste combustível, capaz de movimentar todo o universo, que se chama amor. Porque a criatura que ama, que está presente na família, ela é capaz de enxergar o que você ainda não enxerga. Ela é capaz de silenciar diante dos tumultos, diante da desorganização, procurando compreender cada estado evolutivo daqueles que estão neste momento, formando esse núcleo familiar. E no núcleo familiar, muitas vezes não é composto só de pai, mãe. Há filhos. Há filhos. E eu lembrei-me de um poeta chamado Gibran Khalil Gibran. Esse poeta é de origem libanesa. Ele é filósofo, conferencista, pintor. E os seus livros e escritos trazem a beleza da espiritualidade, que são reconhecidos além e admirados além do mundo árabe. E Gibran tem uma poesia profunda, leve e suave. No dia que eu li, eu perguntei: esse homem deve ser espírita, mas não é. Olha o que Gibran fala: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco,
não vos pertencem. Khalil Gibran já expressava de forma espiritual o compromisso que nós temos diante daqueles que nos acompanham, em processo de crescimento, em processo evolutivo. Todos nós somos de Deus, todos nós. E inevitavelmente estamos conectados uns aos outros. Emmanuel nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, que quanto mais luz nós adquirimos, mais visão de tudo isso nós teremos. Eu me recordo de um caso, ele é até engraçado, mas muito interessante, que um casal tinha completado 75 anos de casamento. 75 anos. Lógico que isso é um caso muito raro nos dias atuais, né? Você ter 75 anos de casado. E uma jornalista achou interessante esta matéria e decidiu entrevistar esse casal, né, para tentar entender o que sustentou esse relacionamento durante 75 anos de casamento. Os dois estavam sentados no sofá e a jornalista pergunta a eles: nestes 75 anos de casamento, nunca houveram uma discussão? Nunca houve um desentendimento, uma briga que chegou a abalar o relacionamento de vocês? A senhora, muito solícita, muito educada, ela disse: não, minha filha, nós procuramos sempre viver o puro amor. E a jornalista insistia, né, para ver se pescava alguma coisa, porque ela ainda não estava acreditando. Mas nunca houve um desentendimento, nem que sequer pequeno. O marido, que estava sentado ao lado, vira para a esposa com o semblante fechado. Ela já né, conseguiu o que ela queria. A senhorinha diz: agora eu me lembrei, como que ele quisesse dizer, você está esquecendo daquela vez que teve. E ela disse: agora eu me lembrei, eu vou contar uma experiência que nós tivemos, foi a única do nosso relacionamento que trouxe uma certa dificuldade. Foi no dia do nosso casamento. Nós nos casamos em uma fazenda, em um sítio. E o meu sonho era entrar com uma carroça puxada de cavalos, né? Coisas da roça. E quando acabasse a cerimônia do casamento, nós fôssemos em direção à cidade, puxado por esta carroça e esses cavalos, né? E o marido consentiu este sonho dela. Casamos, e depois da festa, das comemorações, nós fomos embora, né? Só que no meio do caminho o cavalo empacou pela primeira vez. Eu sentado ao lado do meu atual marido agora, e ele conversa com o cavalo e diz: se você empacar de novo, você vai ver o que lhe acontece. Eu lhe mato. E eu vou contar até 3. 1, e eles seguiram viagem. E ela ficou atenta a tudo aquilo, né? Continuamos a andar, quando mais uns metros à frente o cavalo empacou novamente. Ele já nem perguntou nada, começou a enumerar. 2, né? Mais à frente o cavalo empaca novamente. Ele desceu da carroça, pegou uma espingarda e matou o cavalo. Ela ficou tão chateada com a situação e disse: meu marido não precisava fazer tudo isso, por que que você fez isso? Ele vira para ela e diz: E ela falou que não esperou nunca mais, nem o 2, nem o 3, não queria receber. Por quê? Lógico que essa história, nos dias de hoje, ela já não dá certo. Porque se você bobear, as nossas esposas falam 3, né? Porque elas hoje são muito mais evoluídas do que nós, viu, gente? Né? Então, o que a gente quer chegar com essa conclusão? De que nós não podemos nos silenciar diante das nossas dificuldades e dos nossos problemas. Nós precisamos manter o diálogo dentro da família, né? O diálogo hoje nós percebemos que está muito ausente nas famílias, como também está ausente os movimentos de afetividade, os gestos de carinho. Por que isso? Porque isso faz muita diferença no ambiente da família. E aí surgem algumas reflexões. O que eu posso melhorar em mim para colaborar com a minha família? Mas é em mim, não é no outro. Nós temos dificuldade de aceitar que nós também temos que aprender. Como está a minha relação? Como está o seu relacionamento em família?
Eu estou fazendo essas perguntas, mas cada um faça para você mesmo. Será que eu estou sendo exigente demais? Será que eu estou cobrando demais das pessoas que estão comigo? Quem é que está com a verdade? Porque a verdade é como remédio homeopático. A gente não vira 2 litros de verdade na garganta das pessoas, não. A verdade é assim, ó, você vai lá e pinga 4 gotinhas, aí daqui 12 horas você vai lá e pinga mais 3 gotinhas. É assim que nós vamos ensinando a verdade àqueles que ainda não a conhecem, né? Porque quantas pessoas se queixam de não serem amadas? Quantas pessoas na família não se queixam de não serem queridas? Mas é a mãe que não dá atenção, é o marido que não é bom, é o filho que não presta. E nós ficamos no ambiente da família querendo que o outro realize o que me cabe realizar, quando a tarefa é minha, não é do outro. E nós poderíamos usar essas ideias refletindo sobre um discurso que John Kennedy, ele disse, sabe o que ele disse? Ele disse assim: não pergunte o que a família tem feito por você, pergunte o que você tem feito pela sua família. Assim fica melhor, né? De todas as perguntas que nós fizemos aqui. Porque Mahatma Gandhi já nos alertava, olho por olho, uma hora, todos nós acabamos sem enxergar. Por que ele diz isso? Porque nós temos ainda muitas dificuldades que nos acompanham. Tem muito marido, muita esposa que tem dificuldade para pedir desculpas. Aí no dia que resolve, a mulher fala assim, eu não te desculpo não, ele nunca mais vai pedir. Porque ele já tem dificuldade, no dia que ele está tentando você, né? Ou vice-versa. Então são dificuldades que nós estamos trazendo. O Sérgio Cortella, esse filósofo, educador, pensador, em uma das suas palestras, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse uma passagem que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 16. Você sabe o que ele disse? Está escrito lá: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Você já conhece pessoa morna? A pessoa que não é quente nem fria, que é mais ou menos. E aquele popular que não cheira nem fede? É uma pessoa morna. Porque lá está escrito assim, ó: porque não é quente nem frio, hei de vomitar-te. Né? Olha que frase forte que Cortella diz. E tem muitas pessoas que são assim. Pessoas que não é quente e não é fria. Né? E nós temos que tomar cuidado, porque senão esse tipo de pessoa vai esquecendo os seus compromissos. Você fala com ela assim: ô meu irmão, quanto tempo não te vejo? Como é que está seu casamento? Está ruim com ele, pior sem ele, né? E seus filhos, tão bonitos? Vai levando. Vamos ver o que dá, né? Morna. Pessoa que não tem aquela autoestima. A pessoa morna também na amizade. Você vai apertar a mão da criatura, ela te dá só um pedacinho do dedo, fica parecendo que as minhocas desbilinguidas, tudo bem? Ele falando, eu achei muito interessante. A pessoa morna para te abraçar, vai te abraçar, não abraça de frente, abraça de lado. E aí, tudo bem? Parece que tem nojo. A gente tem que tomar cuidado, você sabe por quê? Porque essas pessoas estão economizando afeto. E elas esquecem que afeto e esquecimento, quando nós guardamos demais, nós acabamos esquecendo. E são esses afetos que precisam ser praticados na família. Por isso a necessidade de nós sempre estarmos lançando sementes. Porque quando você pega uma semente, meu irmão, e lança no chão, no solo, ela tem o tempo que é dela. Né? E nada vai frutificar na sua vida se você não plantar. Você não vai colher frutos. Por isso é que todos nós nunca devemos deixar de plantar. De plantar alguma coisa todo dia, para que nunca nos falte também a oportunidade de colher. É a criatura que vive querendo que a paz, o equilíbrio, a harmonia esteja presente no seu lar, acendendo incenso no banheiro, na cozinha, na sala. Mas ele é o primeiro a desorganizar mentalmente a casa, porque carrega muito lixo mental ainda na sua psique.
E é através disso que nós vamos conhecendo as nossas limitações. O Haroldo Dutra, ele narra uma história muito bonita. Eu achei muito interessante e gostaria de dividir com vocês. Ele diz que havia uma senhora que era uma esposa dedicada, uma mãe comprometida, né? Como na maioria das mães. Era uma mãe muito amorosa, que realizava todos os sacrifícios para que o seu filho pudesse estudar medicina. Enquanto ela se dedicava ao marido, o filho estava estudando no Rio de Janeiro e começava a se afundar nos prazeres sexuais, na bebida e na comida. E o marido, ele tinha 2 amantes. Era um homem de muitas posses, muito respeitado na sua cidade, respeitado também o filho e admirado mais ainda, porque estava cursando medicina. Naquela época, era uma profissão, como até hoje, né? De uma projeção muito grande. E aí, o marido que tinha 2 amantes desencarna. Desencarna há pouco tempo também as 2 amantes. O filho retorna ao plano espiritual. E a mãe também desencarna. O pai, ele vai para o umbral com as 2 amantes. Aí é certeza, viu, gente? Não tem erro. Já foi direto, né? O filho vai para o umbral também, mas ele chega lá na condição de um suicida inconsciente. Inconsciente. E a mãe? A mãe desencarna e ela vai para uma esfera superior ao nosso lar. Superior ao nosso lar. E aqui já abre um parênteses para que a gente faça uma reflexão pequenininha. A reflexão é: se eu estou medindo as pessoas que compõem o meu grupo familiar sem a régua da compreensão e do amor, talvez você esteja com as medidas erradas. Sem a compreensão, né, deste amor que nós devemos ter. A mãe de André Luiz intercede pelo filho, resgata o filho, né? Depois ela e o filho começam a trabalhar para recuperar o pai. E no livro, uma das cenas que retrata com fidelidade a presença dessa união fraterna entre família, a solidariedade, eu acho que quando André Luiz chega para a mãe dele e diz assim: mãe, como é que nós vamos ajudar o papai? E a mãe vira para ele com a serenidade e diz assim: não se preocupa não, meu filho, eu tenho um plano. E André Luiz fala: mas eu já tentei de tudo, mãe, para desvincular ele daquelas nossas 2 irmãs, mas ele não consegue me ouvir. E ela fala: mas não se preocupa não, meu filho, porque o meu plano é o seguinte: nós vamos resgatá-lo, ele vai reencarnar, pouco tempo depois eu vou reencarnar, vou casar com ele novamente e vou receber as suas 2 amantes como filha. E se fosse nós? Eu volto, mas Deus me livre daquelas 2 mulheres, né? Nem pensar. Olha o que é o espírito de envergadura moral superior. Você sabe por que isso? Isso talvez nós estamos deduzindo agora, mergulhados no vaso físico da matéria. Porque quando nós desencarnamos, meu irmão, inevitavelmente a sua visão de amor e de mundo muda. Porque a sua visão amplifica diante do entendimento das leis divinas que regem o universo. E aí nós verdadeiramente, começamos a compreender a grande família universal que somos todos nós. É por isso que nós estamos sempre conectados uns aos outros. E aí vocês devem estar pensando assim: coitada dessa mulher, meu Deus. Coitada, coitado dele. Porque quem deseducou, quem vai ter que educar? Ele que deseducou as crianças, essas mulheres. Ele terá que educar quando vier na condição de filhas. Porque a lei de causa e efeito, ela não é uma lei que castiga, não.
é uma lei que nos ensina a respirar um pouco do que nós fizemos o outro passar. O Haroldo diz que lei de causa e efeito é como um mar. Ele te devolve tudo aquilo que você lançou nele. Mas com uma condição: as prestações são um pouco mais suaves, para que a gente possa reparar na contabilidade divina os débitos que ainda estão nos aguardando. Mas se nós somarmos as bênçãos e as oportunidades que nós aqui estamos tendo, é muito maior. Porque você imagina essas duas irmãs retornando, imagina os tipos de hábitos e de vícios que essas duas moças adquiriram com este homem. Imagina, por exemplo, o tipo de mulher que elas se tornaram por causa da influência dele. E aí, depois de muito tempo, nasce a primeira filha. Nasce a segunda. O pai olha assim e fala: meus Deus, os dois amores do papai. E é mesmo, de fato, são os dois amores dele. Olha que coisa interessante a espiritualidade trabalhando, né? Porque a proposta divina de resgate é no amor, não é na dor. É tão bom e tão gracioso nós evoluirmos pelo amor, não é? E nós temos essa oportunidade. Uma irmã nossa foi lá na casa e nos disse: é o amor produtivo. Quando você começa a produzir o amor, nós já estamos resgatando boa parte do que nos cabe nessa encarnação. Por isso é que nós recebemos na nossa família, na maioria das vezes, nossos adversários e os nossos desafetos. É o cadinho purificador, que nos diz Joana de Ângeles, para que os laços de famílias que são o amor, possam um dia apagar o ódio e a indiferença. Só que essas duas moças vão crescer. E quando chegar na adolescência, esses vícios morais começam a se aflorar. A criatura, quando chega na adolescência, vai sair, né? Num sábadozinho à noite, o pai olha e fala: minha filha, coloca uma saia. Fala: pai, mas já estou de saia. Né? Começam a aflorar. E aí ele vai ter que educar. E aí vocês podiam me perguntar assim: mas por que a mãe de André Luiz teve que vir, Denilson? Você sabe por quê? Porque ela é que vai ser a sustentação e a base moral do lar. Toda vez que aquele lar se encontrar em desorganização, é ela que vai recompor o ambiente, para ajudar, para educar. É o espírito que já consegue enxergar o que nós ainda não conseguimos ver. Então, por isso é que a família cheia de felicidade não é aquela que mais tem, mas é aquela que mais compartilha. Essa é a palavra do momento, nós espíritas. Compartilhar. Imagina você fazer um jantar à luz de velas, colocar aquela mesa bonita na sua sala, e você sentar sozinho para comer e ceiar. Que graça tem isso? Gostoso é quando tem outra pessoa ao nosso lado. Isso é compartilhar. Porque o bonito da família não é você crescer sozinho, não. O bonito da família é todos nós crescermos juntos. Porque assim nós vamos inserindo no nosso lar as orientações que Jesus nos traz no seu Evangelho. A paciência, a tolerância, a resignação, o comprometimento, a misericórdia e muitos outros. No livro SOS em Família, Joana de Ângeles, por outros espíritos, nos diz que, no capítulo intitulado Vida em Família, era muito bom se todos nós pudéssemos ler e refletir sobre esse livro. Né? Vida, cobrem do Virgílio, viu? Que ele falou que tem muito livro aqui, para poder passarem para vocês. É uma leitura educativa, que vai nos proporcionar uma base muito segura, e uma visão mais ampla do que vem a ser a sua família, a nossa família. Então ela diz assim nesse capítulo, Vida e Família: a família é antes de tudo um laboratório de experiências reparadoras. Por que ela está falando é antes de tudo? Porque é um preparo que se realiza no plano espiritual. Há toda uma organização, há toda uma fundamentação para que nós possamos ter hoje a família que nós temos. Por isso que ela fala, é antes de tudo um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor, se alternam programando a paz
futura. O que Joana de Anjos está nos dizendo? Que o lar é uma escola de aprendizado. E nesta célula irá surgir espíritos que também estão em processo de evolução, assim como nós estamos. Muitos de nós estamos retornando ao palco físico da vida, para a encenação da peça teatral que nós fracassamos em algum momento no passado. Portanto, façamos pelos nossos hoje o que nós descuidamos em algum momento ontem. Allan Kardec, o nosso codificador, na questão 775, e na 696, que são mais ou menos iguais, ele já questionava as entidades venerandas da referente obra do Livro dos Espíritos, o que ocorreria se dissolvesse todos os laços de família na Terra. E a resposta dos imortais nos chama a atenção. Eles dizem: haveria uma recrudescência do egoísmo. O que eles estão nos dizendo? Que os homens e mulheres que hoje vivem em uma sociedade que está buscando uma ética, uma moral de viver, voltariam ao estado de primitividade. Porque a vida em família é uma necessidade que nós temos para o nosso aprendizado. Certa vez, perguntaram a Chico Xavier, este bom senso de amor e de caridade. Perguntaram para ele assim: Chico, por que nós temos tanta dificuldade no casamento? Por que nós encontramos tanta dificuldade na família? Ele vira e diz assim: meu filho, é porque nós amamos muito pouco. Olha para você ver assim a resposta sintetizada, e olha a grandeza do ensinamento. Nós ainda amamos muito pouco. Nós ainda escolhemos no nosso ciclo familiar aqueles que nós mais amamos. É por isso que Chico nos dizia as nossas dificuldades. E ele continua dizendo: eu tenho aprendido com os benfeitores espirituais que um corpo, uma família, um plano reencarnatório dá muito trabalho e demanda muito tempo. Nós não estamos casados com alguém ao acaso. Nós não temos filhos ao acaso. Há toda uma programação para que isso venha se concretizar. Cada um de nós tem um guia, um protetor, um anjo da guarda que nos acompanha. Se cada um de nós tem um anjo da guarda, um protetor, quem dera a sua família, quem dera o seu lar, que quando a família se reúne com o propósito de realizar o culto cristão no lar, eu estou abrindo as portas para que cada vez mais os amigos de luz se encontrem na minha morada, um lugar onde eles possam se sustentar diante das tarefas que exercem nesta cidade. É por isso a importância que nós temos que ter da prática do Evangelho no lar. Segundo pesquisas realizadas, chega a mais de 60% espíritas que não praticam o Evangelho no lar. Estão deixando a ferramenta útil e proveitosa sobre a mesa, enferrujando. Ou muitos de nós nos dedicamos a realizar o Evangelho no lar na casa dos amigos e confrades, mas não fazemos na nossa. Mas não realizamos na nossa. Então, nós não podemos ir desistindo facilmente da nossa família. Nós não podemos ir desistindo facilmente dos nossos compromissos. Porque senão isso gera um complexo de culpa muito grande no coração. Emmanuel nos diz assim: alguns centímetros de remorso pesa no coração mais que 1 tonelada de sacrifício. O que ele está nos dizendo? É quando nós retornarmos, aí nós ficamos lá lamentando. Por que eu não abracei mais os meus filhos? Por que eu não me doei mais à minha esposa, à minha mãe, à minha sogra? Por que eu não me entreguei mais a eles? O remorso. Porque o remorso aqui muitas vezes dói no coração, mas na condição de espírito, ele não detém mais os órgãos. Ele sente por um todo.
E é aí justamente onde nós queremos retornar para reparar o que nós deixamos de cumprir. Por isso que Emmanuel nos fala, alguns centímetros de remorso, centímetros, pesa no coração mais do que uma tonelada de sacrifício. É por isso, meus irmãos, que nós temos que estar atentos aos nossos desejos. Nós temos que estar atentos por quê? Porque o desejo é capaz de definir a sua estatura espiritual diante da vida. Os nossos benfeitores conseguem identificar o nível espiritual de cada um de nós através dos nossos desejos. Muitas vezes eu estou sentado neste momento aqui na sociedade e querendo ardentemente, desejando ardentemente aquilo que eu quero de qualquer maneira. Mas a espiritualidade sabe que você ainda não está preparado. A gente ainda não está. É por isso que nós temos o hábito, muitas vezes, de arrombar portas, forçar ocasiões. Não é que nós tenhamos que ser ociosos, não é isso. Mas eu tenho certeza de que quando nós estivermos preparados, você não precisa nem buscar. Isso vem ao seu encontro. Deus sabe de todas as coisas, né? E na condição de espíritos imperfeitos que ainda nós somos, nós não sabemos ainda escolher o que é melhor para nós. Quem sabe o que é melhor para nós é Deus. O tio Divaldo ele diz uma frase muito interessante, que nós falamos lá na Semana Espírita de Colatina, aqui. Eu achei muito propício colocar para que a gente possa refletir um pouco mais. Ele diz assim: meu filho, tem muita gente indo para o inferno pelo caminho do céu. Muita gente indo para o inferno pelo caminho do céu. Você sabe como é que isso acontece? Acontece assim. Eu participo de todas as atividades da casa espírita. Eu estou vinculado aos estudos, eu estou vinculado às tarefas, ao atendimento fraterno, ao passe, à reunião mediúnica. Eu mantenho tudo que eu posso dar em relação à doutrina espírita, mas a minha postura ainda é inadequada dentro do meu lar. Aqui são meus irmãos, meus queridos. Lá sai da frente que eu estou com pressa, eu não estou com paciência, né? Tem muita gente indo para o inferno pelos caminhos do céu. Nós conhecemos um amigo que faz parte da sopa, um amigo me narrando essa história, que ele chega, começa a cortar as verduras, ele não olha para as pessoas, e vai servir a sopa, falta dar uma pratada no rosto de uma criança, porque ele quer que aquilo termine, ele vai embora, ficou automático, perdeu o sentido. E nós não podemos deixar que as coisas percam o sentido no nosso aprendizado, né? Então, será que nós já paramos para pensar que um dia, todos nós que estamos aqui vamos retornar? Né? Será que nós já paramos para pensar que um dia, todos aqueles que compõem o meu agrupamento familiar, terão também que retornar? E aí, quem é que vai nos recepcionar lá do outro lado? Será que vai ser o nosso Mestre Jesus, que vai nos esperar? Será que vai ser Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Meimei, Sheila? Será que vai ser o Eurípides Bassanufo? Né? Chico Xavier? Não. Eu tenho certeza que quem vai nos recepcionar vão ser almas simples e cheias de luz. São essas almas que vai nos abraçar. E aí acontece algo impressionante, que a gente vai ficar até envergonhado, né? Porque a gente vai pensar, você vai falar, meu Deus, eu convivi tão perto com essa criatura, e eu deixei me levar pelas ilusões das aparências. Às vezes você tem ao seu lado um espírito muito mais evoluído, na condição de integrante da sua família, mas nós queremos é aquele que aparece, que se projeta. Não podemos esquecer, meus irmãos, de que quando estamos aqui na frente, a obra não é nossa, a obra é de Jesus, é dele que demanda todo esse comprometimento, é dele que nós devemos agradecer por tudo que recebemos. É por isso que nós não podemos afastar das pessoas da nossa família, nós não podemos desistir dos nossos relacionamentos, pelo contrário, nós temos que investir pesado. Porque você pensa assim, porque eu tenho muita dificuldade. Quem não tem dificuldade? Porque eu tenho muitos problemas. Quem não os tem?
que se você começar a pensar dessa maneira, dá-se a entender que você está criando uma relação de desamor com a sua família e com o mundo. É por isso que nós temos que tomar cuidado com a rotina. Rotina. Porque a rotina é capaz de fazer você enxergar somente o lado negativo das pessoas. E nós vamos esquecendo que as pessoas também têm um lado positivo. Como nós vamos mudar o ambiente do lar? Se eu ainda não consigo fazer o bem às pessoas que estão ao meu lado. Se a gente ainda não consegue provocar o amor na esposa, no marido, no cachorrinho da família, porque quando você chega assustando as portas, ele é o primeiro a sair fora. Senão ele leva uma patada. Né? Como que eu vou conseguir mudar o mundo dessa forma? Será que não é a hora da gente parar? E se temos realmente um problema nessa proporção, encarar de frente e procurar de alguma maneira as respostas, né? É a forma mais fácil. Por isso a importância de compreender o envolvimento do comprometimento. Eu costumo dizer que isso é um exemplo muito fácil, até a evangelização espírita sabe. A diferença entre envolvimento e comprometimento. Você vai tomar o seu café da manhã, se tiver ovos, a galinha teve um envolvimento com o seu café da manhã. Mas se tiver bacon, o porco teve um comprometimento. Entendeu a diferença do envolvimento para o comprometimento? Eu tenho um envolvimento com a minha família maravilhoso. Mas se eu falar eu tenho um comprometimento com a minha família, aí a coisa fica mais lógica. Né? É o comprometimento que todos nós devemos ter. Porque as mulheres estão à frente de nós. As mulheres estão à frente. A mulher utiliza uma habilidade chamada doçura. Doçura. Que é a arma da mulher utiliza para dominar o casamento. Sabia? Deixando o homem pensar que é ele que manda. Porque quando ela quer uma coisa, o que elas fazem? Ô, bem, senta aqui, vamos conversar? E você vai, né? Ela vai naquela doçura, vai te envolvendo. Aquilo é uma arma letal, gente. Consegue tudo. E ela vai, e daqui a pouco você fala, vamos fazer mesmo isso aí? Principalmente se ela pedir naquela hora que ela está, né? Isso não é fraqueza, né? Hã? eu ia falar agora, que eu ia contar o segredo, mas eu vou contar, mas elas vão arrumar outro, viu? Porque ela entende, a mulher entende que o homem tem um ego de competição, né? Que nós homens gostamos de quê? De desafios. Né? Mesmo que você esteja certo, o ego masculino vai para onde? Ele vai para o embate. Né? Mas aí você pode falar para mim, uma mulher, mas eu tenho personalidade. Não é personalidade, não é isso. A gente entende a inteligência da mulher, mas é a falta de gerenciamento de afetos, que nós homens temos dificuldade. Porque quando você entende que a formatação masculina é de força e virilidade, e a mulher, o feminino, é doçura, não é desvantagem isso. Isso é uma complementação, é a complementaridade que existe entre o casal. É por isso que tanto um como o outro tem que pensar na bondade. Ser bondade, sobretudo, quando o cotidiano e a rotina já tomam conta do relacionamento. Ser bondoso quando você convive com a pessoa há mais de 20 anos. Quem tem mais 20 anos de casado sabe o que eu estou falando. Né? Então, é muito comum os casais, hoje em dia, já não dizerem mais para o outro, eu te amo. Você vai falar para a pessoa, mas isso ela sabe. Ela já sabe que eu amo ela. Né? Mas isso aí não precisa de dizer. Ou seja, precisa dizer sim. Isso são gestos de afetividade. É tão bom nós escutarmos do outro uma frase tão pequena, mas que preenche tanto o nosso coração. Para nós não corrermos o risco de chegar mais tarde e você ficar em dúvida se a pessoa te ama ou não. Porque não se fala, não se comenta, né? Ou senão nós vamos viver a experiência de um casal que já bem velhinhos, um dia o marido vira para a esposa e diz, meu bem, bem velhinho, né? Meu bem, você já não me procura mais. E ela vira para ele e diz, mas você também nunca mais se escondeu, seu bobinho, como é que você quer que eu te procure? Né? O cuidado que nós temos que ter.
Com o tempo, meus irmãos, é natural que esta fonte de amor e doçura nos nossos relacionamentos, com o tempo, se nós não tomar cuidado, se estanca. Com o tempo, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perdendo a paciência. Nos diz o Espírito Sheila que o amor é como um vaso de flor. Se ele não for cuidado, ele morre. Então é preciso que nós, tendo esta consciência, possamos adubá-lo, possamos colocá-lo no sol, possamos levar a água, para que ele possa se restabelecer todos os dias, dando flores e frutos. Eu me recordo que certa vez um casal foi consultar um sábio oriental, e na porta havia um discípulo sentado em treinamento, né, que ele já estava em treinamento. A esposa entra primeiro e começa a falar mal do marido, de todos os defeitos que ele tinha, dizendo que o quanto que ela sofria com aquele homem e tudo, e ela vira para o monge e fala: monge, o senhor não acha que eu tenho razão? Ele vira para ela e fala: é, minha filha, você tem razão. Sai a esposa feliz da vida, né, pulando, que já descarregou. Entra o marido e começa também a falar mal da esposa, e ele começa a descarregar, né, toda aquela angústia que ele tinha, e vira para o monge e fala: sério, você não está vendo, monge, o tanto que eu sofro? E ele vira para ele e fala: é, meu filho, você também tem razão. E ele sai. Quando ele sai, o discípulo que estava em treinamento vira para ele e fala: mestre, mas não está tendo uma incoerência aqui não? Porque agora quem não está entendendo nada sou eu. Porque entra a esposa, fala mal do marido, o senhor fala que ela tem razão. Entra o marido, fala mal da esposa, o senhor fala que ele também tem razão. Será que não está tendo algo de errado? Ele vira para ele e fala: é, meu filho, você também tem razão. Né? Por que isso? Porque é difícil conjugar. Como é difícil? Porque ninguém de nós se imagina na condição de precisar do perdão. Nós queremos o quê? Ser perdoados. Não é interessante uma história como essa? Porque quando nós começamos a visualizar as dificuldades que alguém tem e que está ao nosso lado, aí nós começamos a resolver. Porque o que acontece geralmente nas famílias? Para evitar as discussões ou as dificuldades que nós trazemos, o que nós fazemos? Levantamos o tapete e começamos a jogar a sujeira debaixo dele. Só que com o tempo, essa sujeira vai aumentando e tem a poeira. E quando isso levanta, começa a asfixiar o ambiente. Por falta de quê? De encontrar a solução para os nossos problemas. E sempre nós temos soluções. Sempre. Mas o importante é que nós não façamos comparações. Porque a gente acha que a família melhor é a do vizinho. Porque o vizinho é feliz. Porque lá tem churrasco todo domingo e aqui não tem. Porque ele tem os melhores carros. Porque ele só anda cheio de amigo lá dentro. Cuida da sua família. Sem comparações. A partir do momento que eu me comparo, eu começo a desvalorizar. Desvalorizar aqueles que Deus me concedeu. Para que nessa jornada, nessa tarefa, possa eu exercer com sabedoria e compromisso o que me compete realizar. Eu costumo dizer que você não precisa ter aptidão nenhuma para destruir. Agora, se você quiser construir, meu irmão, você precisa de uma palavrinha chamada talento. Talento. E as nossas esposas não nos cansam de falar com a gente. Ela vira para a gente, coloca aquela roupa bonita, né? Que elas são elegantes, né? Coloca aquela roupa, vira para a gente e fala: amor, eu estou bonita. Demora 3 segundos para você falar, para você ver. Já arrumou um problema. Né? Amor, eu estou gorda. Você fala: o que é isso, meu bem? Eu vou mandar trocar esse espelho amanhã, que eu percebi que ele estava distorcendo a imagem mesmo. Olha que coisa linda, é um talento. Né? Mas falar com o coração. Porque todos nós gostamos de elogios. Todos nós gostamos de uma troca de afeto. Chico costumava dizer que todos nós somos como um lago. Um lago. Na superfície, águas cristalinas. Mas lá no fundo há lodo. E uma vez tocado nisso, tudo isso sobe e turva, sujando toda a água. E muitas vezes nós nos comportamos assim. Ele nos dizia isso como uma advertência que nós devemos ter para conosco e com o nosso semelhante. Nós não podemos cobrar tanto daquele que está comigo ao meu lado hoje.
porque ele ainda está em curso de aprendizado, assim como estou. Todos nós vivemos um estágio da evolução atual de que nós estamos hoje, que nós não somos mais espíritos brutos e primitivos, né? Mas também não somos anjos. Nós estamos intermediando este processo. Nós não podemos afirmar que nós já não sabíamos. Nós sabemos. E nós sabemos muita coisa. Então, meus irmãos, eu gostaria de, para finalizar, dizer que possamos fazer a diferença, principalmente na nossa família. Vamos conseguir fazer a diferença naqueles que se encontram próximos de nós, com quem está perto da gente, porque esta é a nossa maior tarefa. Se todos nós dessemos as mãos juntos, todos nós, não teríamos tantas mãos livres para roubar, para matar, para prejudicar. E é justamente esse o objetivo de cada um de nós: aprimorar o nosso sentimento, a nossa sabedoria e nos tornarmos homens de bem, como nos diz o Evangelho. Eu gostaria de dedicar uma poesia a muitas mães que eu vejo aqui hoje, neste momento. Quem é mãe aí poderia levantar a mão? Muitas mães, né? É por isso que o ambiente é tão iluminado, né? E eu gostaria de dedicar esta poesia a vocês. Eu não sei o autor, meu pai sempre declamava essa poesia, como declama até hoje, e nós gostaríamos de dizer que nós não sabemos o autor, porque é muito importante a gente dar ênfase a quem realmente a fez, né? E essa poesia vai retratar da história daquele filho que parte e deixa e esquece a mãe. Só que as mães nunca esquecem os filhos. E um dia ele volta. E a poesia vai retratar isso, e eu gostaria de dividir com vocês. E ela diz assim: Mãe, eu volto à antiga sala onde um dia eu te deixei sem fala, ao dizer-me adeus como quem vai morrer. Depois você me viste sumir na neblina, porque esta é a sina de mãe: criar, cuidar e depois perder. Perder um filho é como encontrar a morte, quando já poderia ajudá-la, ampará-la, protegê-la e compensá-la. Mas em determinado instante vem uma mulher com um sorriso bonito e leva o seu filho, e ela ainda se volta para abençoá-la, e ao partir eu também fui abençoado. Eu fui para o mundo para deseducar-me, fui esquecer o bem que me foi ensinado, e tu ficastes, mãe, um silêncio frio, contemplando o leito que um dia eu deixei vazio, onde tantas vezes eu ouvi você cantar cantigas de ninar. E hoje eu volto na antiga sala, mas eu não venho trazendo glórias, eu venho coberto de poeira, e te encontro aqui sentada na mesma cadeira, cabeça pendida no peito, quietinha, a cochilar. Eu tenho o ímpeto de beijar-te a fronte, mas eu não me atrevo. Eu quero acordá-la, mas eu não sei se devo. Sinto que não me cabe esse direito. O direito de te mostrar nas rugas do meu rosto toda a miséria que me aconteceu. E quando vires a minha horrível máscara desconhecida e a minha voz rouca a murmurar, sou eu, mãe, que vivi nas tavernas dos cretinos, eu até brandi um punhal dos assassinos. Eu fui jogado em todas as tragédias, eu fui vilão em todas as comédias, eu covarde em todas as batalhas. Eu te esqueci, mãe. As mães são sempre esquecidas, e somente agora, quando chega ao fim, eu fui traído pela última esperança. Somente agora, quando a dor me alcança, é que eu percebo, minha mãe, que você nunca esqueceu de mim. Por isso é que eu acho que eu não tenho esse direito, e que eu devo voltar para o mundo para eu ser esquecido. E eu já ia retirar-me, mas de repente eu ouço um barulho nas minhas costas, a cadeira range, e é minha mãe que acorda. É tarde agora. E ela reconhece-me, se levanta, erguendo aqueles braços, me envolvendo ali num milhão de abraços, e rende graças a Deus e diz: meu filho. E depois chora. E ao mesmo tempo que chora, ela ri.
É como se Deus entrasse ali, ao invés dos últimos dos condenados, e o seu pranto misturando o meu pranto que rolava a minha face. É como se o céu me perdoasse, retirando todos os meus pecados. Mãe, nos seus braços eu me transfiguro. Eu lembro-me que fui criança, que fui puro sim, e que eu tenho mãe. E essa alegria é tanta que agora eu sei o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo, e ainda me beija como agradecendo todo o mal que eu lhe causei. Mãe, nos mundos por onde andei eu nada trouxe, e tu ainda me olha com esse olhar tão doce. Que Deus possa iluminar as nossas famílias, e que possamos nós ter a consciência e a compreensão de que essa tarefa é sua, é minha, é de todos nós. É por isso que nós estamos na família que nós estamos. Muito obrigado e um beijo no coração de todos.